Mesmo com os exames normais, algo está errado. Olá, meu querido paciente, meu seguidor, meu amigo que chegou até aqui em busca de respostas. Se você tem mais de 60 anos, talvez já tenha feito o exame de PSA. Talvez já tenha passado pela consulta com o urologista, feito o toque retal, recebido aquele papel com o carimbo escrito dentro da normalidade. E mesmo assim, algo continua errado. Você se olha no espelho e sente que seu corpo já não responde como antes. O desejo diminuiu. A ereção não tem a mesma firmeza. O jato da urina está fraco. Você levanta à noite. 1, 2, às vezes 3 vezes. E o sono vai embora, junto com sua paciência, sua disposição e, em silêncio, sua autoestima. Hoje eu quero começar essa conversa com você de forma diferente. Quero que você se sinta acolhido, compreendido e, acima de tudo, respeitado. Porque eu sei que existe um ponto onde a medicina tradicional para. E é justamente aí que começa o sofrimento que muitos homens não conseguem nomear. E para ilustrar isso, eu quero te contar a história de um paciente muito especial. O nome dele é Fernando. Seu Fernando, o homem que fazia tudo certo. Fernando tem 74 anos. É um senhor magro, elegante, de fala mansa e postura serena. Religioso, pai de 3 filhos já crescidos, avô de 5 netos. Quando ele chegou ao meu consultório, trazia uma pasta bem organizada com todos os exames dos últimos 5 anos. Era um homem cuidadoso, tomava os remédios de pressão certinho, fazia caminhadas 3 vezes por semana, não bebia, não fumava, fazia o controle da glicose com disciplina e nunca perdia os retornos no posto de saúde. Mas havia algo no olhar dele que me chamou a atenção. Sabe quando a pessoa sorri com a boca, mas os olhos não acompanham? Era isso. Um sorriso gentil, educado, mas cansado. Como quem já desistiu de esperar por respostas. Ou pior, como quem aceitou que está envelhecendo e que isso é normal, que não há nada a ser feito. Doutora, ele começou, me perdoe se eu estiver sendo bobo, mas, mesmo com todos os exames normais, eu tô me sentindo esvaziado. Pedi que ele explicasse melhor. E ele foi direto. Minha urina sai fraca. Tenho que fazer força. Às vezes nem parece que esvaziei a bexiga direito. Acordo 2 ou 3 vezes à noite. E, desculpa eu falar assim, mas a parte íntima já não responde. Até meu desejo diminuiu. E não é só físico. Eu me sinto envergonhado. Sinto que não sou mais homem como antes, mas os exames dizem que tá tudo certo. O silêncio onde mora o sofrimento. Quantos homens maduros vivem isso todos os dias? Quantos homens, como o seu Fernando, estão com o PSA normal, o toque sem alterações, os exames dentro da faixa, mas o corpo está gritando por ajuda? O problema é que esse grito não é ouvido, nem pela medicina convencional, nem pela família, nem por eles mesmos. Porque quando o homem reclama de sono interrompido, dizem que é normal da idade. Quando fala da urina fraca, dizem que é só relaxar. Quando fala de impotência, fazem piada ou oferecem uma pílula mágica. E quando ele não fala nada, que é o mais comum, a angústia cresce em silêncio, como uma sombra. A verdade é que existe uma dor silenciosa que não aparece nos exames. E essa dor, meu querido amigo, se chama inflamação silenciosa da próstata. Sim, ela existe. E não, ela não aparece nos exames básicos. Nem sempre altera o PSA. Nem sempre causa dor direta. Mas ela consome. Ela altera seu ritmo. Ela enfraquece seus músculos pélvicos. Ela interfere no seu sono. Ela reduz sua circulação sanguínea. E, acima de tudo, ela machuca sua autoestima. Mas eu sempre fiz tudo certo. Essa foi a frase que o seu Fernando me disse com os olhos marejados. E é a frase que mais escuto dos homens que atendo com mais de 60 anos. Eu não fumei. Eu não bebi. Eu comia arroz, feijão e verdura. Por que isso está acontecendo comigo? E é aqui que mora o coração da nossa conversa de hoje. O problema é que a maior parte dos hábitos que inflamam a próstata não são óbvios. E não têm relação direta com vícios evidentes. São coisas do dia a dia. Pequenos hábitos silenciosos. Posturas emocionais. Falta de movimento interno e externo. Alimentos que parecem inofensivos. Horários mal respeitados. Emoções engolidas. Coisas que, acumuladas, criam um ambiente interno inflamado. E onde há inflamação, há perda de função. E onde há perda de função, nasce a dúvida mais cruel de todas.
Será que ainda sou homem? Eu preciso te dizer uma coisa com todo o respeito do mundo. Você nunca deixou de ser homem. Mas talvez o seu corpo esteja pedindo socorro. Não em forma de doença evidente, mas em forma de exaustão, de desequilíbrio, de desejo apagado, de bexiga cansada. Tabu, vergonha e solidão. O trio que adoece em silêncio. A próstata ainda é um dos maiores tabus da saúde masculina. Ela é pequena, pesa menos de 30 gramas, mas sua influência é gigante. Ela está no centro do seu corpo e também no centro do seu silêncio, porque o homem não foi ensinado a observar a si mesmo com carinho. Foi ensinado a resistir, a suportar, a ser forte. E sabe o que acontece com quem só aprende a suportar? Sofre calado. E acredita que merece sofrer. O seu Fernando me contou que, certa vez, pensou em voltar à igreja que frequentava toda semana apenas para pedir a Deus que o ajudasse a aceitar essa nova fase. Mas o que ele precisava não era aceitar, era entender. Era reencontrar seu corpo. Era reaprender a confiar nele. Quando o corpo não adoece, mas também não vive. Veja bem, nem todo desequilíbrio é uma doença. E nem toda saúde é ausência de laudo médico. Você pode estar sem doença, e ainda assim, longe da vitalidade. Você pode estar com os exames bons, mas vivendo dias sem energia, noites sem descanso, relações sem prazer. E o que eu quero que você entenda hoje é que essa condição não é culpa sua. Não é castigo. E, principalmente, não é definitiva. Existem formas de reverter esse quadro. Mas para isso, é preciso abrir os olhos, os ouvidos e o coração. Foi o que o seu Fernando fez. Ele me ouviu, confiou, testou, experimentou. E aos poucos, dia após dia, com pequenos ajustes, que eu vou compartilhar com você nos próximos capítulos, ele começou a ver a diferença. Acordava uma vez só à noite, depois nenhuma. A urina fluía com mais facilidade. O desejo voltou. E com ele, voltou também o brilho nos olhos, o sorriso verdadeiro, a postura firme, a fé na vida e a reconciliação com o corpo. A pergunta que você talvez esteja se fazendo agora: se os meus exames estão normais, por que eu continuo sofrendo? E eu te respondo, com todo respeito e amor pelo seu corpo, porque existem fatores silenciosos que inflamam sua próstata todos os dias e que ninguém te contou. Mas eu vou te contar. Simples, direto, com exemplos. Sem termos complicados, sem fórmulas milagrosas. Com responsabilidade, ciência, empatia e fé. No próximo trecho, eu vou te mostrar os 3 fatores mais comuns que inflamam a próstata de homens acima dos 60. Mesmo quando tudo parece normal. E mais, vou te ajudar a identificar se isso já está acontecendo com você e o que pode começar a mudar ainda hoje. Porque, como eu sempre digo aos meus pacientes, você não perdeu sua virilidade. Ela só está adormecida e está esperando por você. Agora que você entendeu, através da história do seu Fernando, que sintomas como jato fraco, perda de ereção e idas frequentes ao banheiro podem persistir mesmo quando os exames estão dentro da normalidade, é hora de irmos mais fundo. Hoje, eu quero te mostrar o que está inflamando sua próstata em silêncio, mesmo sem infecção, mesmo sem tumor, mesmo sem dor visível. E não é teoria, é ciência aplicada à vida real. É aquilo que eu vejo todos os dias no consultório, mas que raramente está nos folhetos de farmácia ou nas propagandas da televisão. E para explicar, eu quero te convidar a imaginar seu corpo como uma casa antiga. Uma casa que já viveu bastante, que tem histórias nos alicerces, mas que precisa de manutenção. A água ainda corre nos canos, mas a pressão já não é a mesma. Alguns encanamentos começam a ficar enferrujados. E o calor que antes vinha dos quartos agora se dissipa com facilidade pelas frestas. Se você não olhar com carinho, aos poucos essa casa se torna um lugar desconfortável. Com seu corpo, e especialmente com a sua próstata, acontece a mesma coisa. Vamos juntos identificar os 3 principais fatores silenciosos que causam inflamação crônica na próstata, mesmo em quem fez tudo certo. 1. Estresse crônico e cortisol elevado, o inimigo invisível. Vou começar com aquele fator que ninguém vê, ninguém mede com frequência, mas que tem um poder destrutivo enorme, o estresse crônico. Você sabia que o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, quando se mantém elevado por muito tempo, aumenta a inflamação em todo o corpo, inclusive na próstata?
E não é só inflamação. O excesso de cortisol reduz a produção de testosterona, prejudica o sono profundo, que é o momento de regeneração celular, altera a pressão arterial e diminui o fluxo sanguíneo para a região peniana e pélvica. É como tentar irrigar um jardim com um cano enferrujado e pressionado por dentro. A água até sai, mas o fluxo nunca será o mesmo. Veja esse exemplo real do Sr. Jorge, 69 anos, aposentado da área bancária. Ele chegou até mim após o falecimento da esposa. Era um homem reservado, mas elegante. Relatava cansaço persistente, irritabilidade, perda de libido e queixas urinárias discretas. Exames todos normais. PSA ótimo. Mas ele não dormia bem. Roncava. Acordava suado e com o coração acelerado. O que estava acontecendo? Jorge estava sob estresse emocional crônico. Luto, solidão, medo do futuro. O corpo dele reagia como se estivesse em modo de defesa o tempo todo. E nesse estado, a próstata sofre silenciosamente. A musculatura interna permanece contraída. O sangue não flui. O sistema imunológico começa a tratar estruturas saudáveis como se fossem inimigas. E a inflamação se instala, sem febre, sem alarme, mas com efeitos devastadores. E o mais perigoso é que muitos homens maduros nem percebem que estão estressados. Acham que é só cansaço, só idade, só desânimo. Mas por dentro, o corpo está em alerta constante. E um corpo em alerta não consegue gerar desejo. Não consegue dormir, não consegue cicatrizar. Se você tem acordado cansado, sentido taquicardia sem razão, está com o apetite alterado ou com perda de prazer pelas pequenas coisas, é possível que o cortisol esteja alto. E ele, silenciosamente, está inflamando sua próstata. 2. Constipação intestinal e sedentarismo pélvico. O aperto que ninguém fala. Agora vamos ao segundo fator. Algo simples, mas que a maioria dos homens ignora por vergonha ou costume. O intestino preso. Você já parou para pensar que o intestino e a próstata estão literalmente colados um ao outro? A próstata fica logo abaixo da bexiga, na frente do reto. Se o intestino está cheio de fezes, principalmente se são duras ou acumuladas, ele pressiona diretamente a próstata. E não é só uma questão física. A constipação altera o microbioma intestinal, aumenta a permeabilidade do intestino e libera toxinas inflamatórias na corrente sanguínea. Essas toxinas, por sua vez, agravam processos inflamatórios em órgãos sensíveis, como a próstata. Imagine um cano de esgoto entupido. Não adianta abrir a torneira. A água não vai embora. Com o corpo é parecido. Se o intestino está travado, todo o sistema de excreção e circulação sofre. E sabe o que piora ainda mais? O sedentarismo pélvico. Ou seja, ficar muito tempo sentado, especialmente sem movimentar a região dos quadris. Homens que ficam sentados por horas, seja vendo TV, jogando baralho ou trabalhando em frente ao computador, têm maior chance de desenvolver congestão pélvica, má circulação peniana, inflamação local persistente. Foi o caso do Edivaldo, 66 anos, viúvo, morador de uma cidadezinha do interior. Ele me procurou dizendo: Doutora, só vou no banheiro a cada 2, 3 dias. A barriga fica inchada, a urina sai em pingos e o desejo sumiu faz tempo. Fizemos ajustes na dieta, incluímos movimentos de quadril pela manhã e uma caminhada diária. Com isso, ele começou a perceber mudanças profundas, tanto no intestino quanto na ereção. E entenda, não é sobre correr maratonas ou virar atleta. É sobre dar movimento a uma região que ficou rígida, silenciosa, esquecida. A pelvis precisa de fluxo, precisa respirar, precisa descomprimir. 3. Ausência de estímulo hormonal matinal e baixa circulação peniana. O corpo que se acostuma a não sentir. E chegamos ao terceiro fator, a falta de ereções espontâneas matinais. Sim, elas são um sinal importante de saúde íntima masculina. E quando deixam de acontecer, por dias ou semanas, a circulação peniana entra em declínio. O pênis, como qualquer outro órgão, precisa de oxigênio, sangue, estímulo. Sem isso, as artérias se tornam rígidas, os corpos cavernosos perdem elasticidade e a ereção se torna cada vez mais difícil. É como um carro parado por meses. A bateria descarrega, o óleo endurece, os pneus murcham. Quando você tenta ligar, ele não responde. E pior, a falta de estímulo físico reduz ainda mais a
Produção de testosterona. É um ciclo vicioso. Sem ereção, menos testosterona. Com menos testosterona, menos desejo. Com menos desejo, menos ereção. E assim, silenciosamente, o corpo vai apagando. Mas veja, isso não tem relação com ter ou não parceiro. Mesmo homens viúvos, solteiros, celibatários ou gays, todos podem e devem estimular sua circulação íntima com carinho, respeito e consciência corporal. O caso do Márcio, 72 anos, é um bom exemplo. Homem solteiro, homossexual, cuidadoso, mas com histórico de repressão afetiva. Ele veio até mim por causa de infecções urinárias frequentes. Falamos abertamente. Ele revelou que evitava qualquer tipo de estímulo, pois acreditava que, na idade dele, já era hora de parar. Expliquei que o corpo não entende idade, entende estímulo, e que respeitar seu corpo não é pecado, não é vaidade, não é vulgaridade, é autocuidado. Começamos com exercícios pélvicos, respiração, toques conscientes. Pouco a pouco a circulação voltou. As infecções cessaram. A autoestima apareceu. Não por milagre, mas por presença. Como saber se você está vivendo esses fatores? Aqui vão 5 sinais para observar. Você acorda poucas vezes com ereção ou nenhuma há semanas. Tem prisão de ventre ou esforço frequente para evacuar. Fica mais de 6 horas sentado todos os dias, com pouco movimento dos quadris. Anda dormindo mal, com agitação ou suor noturno. Perdeu o desejo sexual mesmo com boa alimentação e exames normais. Se você se identificou com 2 ou mais, é hora de olhar para esses fatores silenciosos. Eles são comuns, mas não são normais. Eles são frequentes, mas não são inevitáveis. Eles podem ser revertidos. E eu vou te mostrar como. Agora que você entendeu o que está te inflamando em silêncio, no próximo trecho eu vou te mostrar como reverter isso com atitudes simples, seguras e possíveis, mesmo que você esteja começando do zero. Sim, você ainda pode recuperar sua vitalidade, e não precisa de fórmulas mágicas, só de presença, pequenas mudanças e informação de verdade. Estou aqui para te guiar. Agora que você entendeu os 3 fatores silenciosos que podem estar inflamando sua próstata mesmo com exames normais, estresse crônico, constipação intestinal e ausência de estímulo hormonal matinal, chegou o momento mais importante desta nossa conversa. O momento de agir. Porque informação, sozinha, não transforma. Mas quando a gente transforma conhecimento em cuidado diário, aí sim a mudança começa. E por isso, hoje eu quero te entregar algo que vai além da teoria. Quero te oferecer um guia diário de desinflamação da próstata, baseado na ciência, validado pela prática, mas acima de tudo, possível. Mesmo que você esteja começando agora. Mesmo que tenha mais de 60, 70 ou 80 anos. Porque nunca é tarde para fazer as pazes com o seu corpo. Acompanhe comigo, passo a passo, e sinta que você é capaz. Hábito 1. Ritual matinal de despertar da vitalidade. Nos primeiros minutos do dia, você decide o tom das próximas 24 horas. Por isso, o primeiro pilar do nosso guia é o ritual matinal, de hidratação, respiração e movimento pélvico. Esse ritual tem 3 etapas simples, que levam menos de 10 minutos, mas que podem transformar a forma como seu corpo funciona. 1.1. Hidratação em jejum com consciência. Logo ao acordar, beba um copo grande, 250 ml de água morna com algumas gotas de limão. Essa combinação ajuda a estimular o fígado e rins a alcalinizar o organismo, melhorar o fluxo urinário, ativar o intestino. Se você tem pressão baixa ou usa medicamentos para pressão, converse com seu médico sobre a melhor forma de ajustar esse hábito, mas em geral, a água morna com limão é segura e eficaz para a maioria dos homens maduros. 1.2. Respiração profunda de ativação parasimpática. Depois da hidratação, sente-se na beira da cama, com os pés no chão, coluna ereta e olhos fechados. Faça o seguinte exercício. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Solte pela boca em 6 segundos. Repita por 3 minutos. Essa respiração reduz o cortisol, ativa o sistema parasimpático, o sistema do descanso e da digestão, e ajuda a relaxar a musculatura da próstata, além de melhorar a circulação peniana e abdominal. 1.3. Alongamento pélvico leve e diário.
Agora, ainda sentado, mova lentamente o quadril para frente e para trás, em pequenos círculos. Depois, de pé, com os pés afastados, faça um leve agachamento e movimente o quadril para os lados. São movimentos suaves, mas profundos. Eles ativam a musculatura pélvica, melhoram a drenagem linfática, reduzem a compressão da próstata, previnem dores lombares. Fazer esse pequeno circuito de autocuidado todas as manhãs é como ligar o motor do seu corpo com carinho e precisão. É a forma mais simples de dizer: hoje eu escolho cuidar de mim. Hábito 2. Movimento intestinal natural e livre. O segundo pilar do nosso guia é cuidar do seu intestino como se cuida de um jardim, com paciência, nutrição e atenção. O intestino preso é um dos maiores inimigos da próstata. E liberar essa região é liberar também seu poder de circulação, sua energia vital e sua disposição diária. 2.1. Alimentação rica em fibras naturais. Todos os dias, inclua 1 fruta com casca pela manhã, pera, maçã ou ameixa fresca, 1 colher de sopa de linhaça ou chia hidratada, 1 porção de aveia em flocos, finos, pode ser no café com banana, 2 copos grandes de água entre as refeições. Evite pão branco, bolachas refinadas, excesso de café em jejum, carne processada no café da manhã. Esses alimentos ressecam e congestionam o intestino. 2.2 Massagem abdominal. Com as pontas dos dedos, massageie suavemente a região abdominal inferior, no sentido horário, logo após a refeição da manhã, ou antes de ir ao banheiro. Essa prática estimula o peristaltismo, alivia gases e reduz a pressão sobre a bexiga e próstata. 2.3 Posição correta no vaso sanitário. Evite evacuar com pressa ou com o tronco muito reto. Use um apoio, como uma caixinha ou banquinho, sob os pés, para simular a posição de cócoras. Isso relaxa o ânus e diminui o esforço. Forçar demais na evacuação gera contração muscular pélvica, que agrava a inflamação prostática. E aqui vai uma dica pessoal. Faça desse momento um ritual silencioso de cuidado. Evite o celular. Respire. Escute seu corpo. Hábito 3. Estímulo hormonal e autocuidado íntimo com respeito. A terceira prática é talvez a mais delicada, mas também a mais transformadora. Muitos homens maduros, ao perceberem que a ereção diminuiu, se retraem completamente. Outros passam a evitar qualquer tipo de toque. E há também os que tentam recorrer somente a medicamentos, sem entender que a natureza do corpo precisa de estímulo regular, não apenas pontual. 3.1 Ereções espontâneas como termômetro. Observar se você ainda tem ereções matinais é um dado importante. Elas são o sinal de que o sistema nervoso, vascular e hormonal está em equilíbrio. Se você já não percebe mais esse sinal ao acordar, pode ser o momento de estimular o toque respeitoso e consciente, realizar respiração profunda noturna, evitar telas e notícias estressantes à noite, regular os horários do sono e, principalmente, resgatar sua intimidade consigo mesmo. 3.2 Respiração lenta antes de dormir. Deitado, mãos sobre o abdômen. Pratique a respiração noturna. Inspire, 4 segundos. Segure, 7 segundos. Solte, 8 segundos. Esse exercício desacelera a mente, reduz a ansiedade e prepara o corpo para o estímulo hormonal noturno. 3.3 Toque consciente. Sem tabu. Você tem direito ao prazer. Você tem direito ao toque. Isso não depende da idade. Depende da forma como você se relaciona com seu corpo. Estimular a região peniana com carinho, sem pressa, com respeito, sem pornografia, é uma forma de dizer: meu corpo ainda está aqui. E eu o valorizo. O toque consciente pode melhorar a vascularização, reativar a memória sexual, liberar dopamina e endorfina, reconectar você com sua identidade. Não se trata de obsessão ou vício. Trata-se de resgatar um direito que o envelhecimento não apaga: o direito de sentir. Recomendações alimentares adicionais. Evite ou reduza carne processada, presunto, linguiça, bacon, salsicha. Aumentam marcadores inflamatórios excesso de café, principalmente em jejum. Eleva o cortisol e irrita a bexiga álcool à noite, pois afeta o fígado, o sono e a circulação. Inclua com frequência
alimentos ricos em zinco, sementes de abóbora, nozes, castanha do Pará, fontes de licopeno, como tomate cozido e goiaba vermelha, chás calmantes, camomila, melissa, erva doce. No final do dia. Lembre-se, o alimento é uma forma de se tratar sem remédio. Mas para funcionar, ele precisa de consistência. A essa altura, talvez você esteja pensando, doutora, tudo isso é bonito, mas será que eu consigo? E eu quero olhar nos seus olhos, mesmo à distância, e te responder com a verdade mais profunda que carrego na minha profissão. Você consegue. Porque o cuidado não exige perfeição. Ele exige presença. Deus te deu esse corpo como um templo. E templos precisam de silêncio, respeito, luz e renovação. Cuidar da próstata, da mente, do intestino, da ereção, é sim uma forma de honrar o dom da vida. De reconhecer que você ainda está aqui e que seu corpo, mesmo com as marcas da idade, ainda quer viver com dignidade. Agora, quero te convidar a fazer parte de um movimento silencioso, mas poderoso. Se este vídeo tocou o seu coração, comente aqui embaixo. Eu cuido da minha próstata com dignidade. Escreva também a sua idade e cidade, para que outros homens vejam que não estão sozinhos. E se você tem um amigo, um irmão, um vizinho que pode se beneficiar deste conteúdo, compartilhe. Esse gesto pode salvar vidas, pode evitar cirurgias, pode devolver a vitalidade a quem já estava desistindo. Hoje, você aprendeu que há muito além dos exames. Você aprendeu que o cortisol pode inflamar silenciosamente o intestino, pode pressionar onde ninguém vê o pênis, precisa de presença, não apenas de função. O toque pode ser cura. O cuidado pode ser oração. E por isso, eu encerro com uma frase que desejo que você leve consigo, como um lembrete diário. Seu PSA pode estar normal, mas sua próstata precisa de você. Escute seu corpo antes que ele grite. Com carinho e respeito, doutora Ana.